Olá a todos, estamos aqui na nossa quinta-feira. Eu tenho certeza que vai ser um encontro muito gostoso de amigas. Eu, Patrícia Zangarin, estou aqui no canal do Leandro para falar sobre família. Semana passada, se você assistiu o nosso vídeo de semana passada, nós falamos sobre identificar as nossas dores da infância. Se você não assistiu esse vídeo, você pode ir lá assistir para a gente continuar o nosso segundo bate-papo sobre esse assunto. Eu falei um pouquinho para vocês que eu fui uma menina que teve os pais casados até uma média ali dos meus 9 anos de idade. Eu vou dar o meu exemplo para você e detectar o seu para a gente falar sobre esse assunto. E quando eu tinha ali a média dos 9 anos, que os meus pais se separaram, você sabe que a criança ela não consegue entender o divórcio dos pais muitas vezes, né? Sem um auxílio de um adulto para ensinar algumas questões. E na altura, isso há muitos anos atrás, não tinha um acompanhamento para as crianças quando os pais se divorciavam. E a criança acaba fazendo a sua leitura da situação. E a leitura da minha criança, né, interior, da minha criança da época, digamos assim, entendeu que que ela não era amada pelo seu pai. E eu vim carregando isso por muitos anos. E sem perceber, porque eu não tratei essa minha dor, eu trouxe esse sentimento para o meu relacionamento. Então, qualquer coisa que o meu marido fizesse, eu já achava que ele não me amava. E eu queria que você entendesse que, assim como aconteceu isso comigo, cada uma de nós aqui temos uma história que trouxemos da nossa família. E a gente precisa olhar para ela com atenção, porque isso fica gravado no nosso inconsciente sem perceber. E a gente, quando na fase adulta, na hora que a gente tem a oportunidade de fazer tudo diferente no nosso lar, que não foi bom, que a gente trouxe da casa dos nossos pais, fica no nosso inconsciente as coisas erradas e ruins e a gente acaba repetindo os mesmos erros. E eu queria te convidar para você olhar com muita atenção para que você não viesse repetir tudo isso, porque agora a gente tem a oportunidade de fazer tudo diferente. E eu não sei o que você detectou, mas eu queria que você olhasse com carinho para você. Se eu pudesse encontrar aquela menininha, a Patrícia, a Minimi, eu iria falar com ela o seguinte. Eu já fiz esse exercício algumas vezes. Pati, porque a minha família toda me chamava de Pati na infância. Pati, o seu pai te ama muito, a sua mãe também. Ela está com uma dor muito grande e ela não conseguiu olhar para você. E nesse momento você se sentiu abandonada, mas é que ela não sabia lidar com a dor do divórcio. Ela não percebeu que você e os seus irmãos estavam se sentindo sozinhos agora. Dê uma chance para ela. Ela estava com uma dor tão grande. E aí eu iria conseguir assimilar aquele sentimento de que eu era amada sim, mas é que a minha mãe estava perdida nos sentimentos dela. E depois eu ia falar sobre o pai. Eu já fiz esse exercício, mas eu vou falar sobre mim para você dar o recado para você, o que você precisa ressignificar lá atrás, de um trauma que aconteceu com você. Então, eu vou dar o recado para a Patrícia pequena, a Pati. Pati, o seu pai te ama muito e pense em você todos os dias. Desde que aconteceu o divórcio, ele se sente muito cobrado, ele se sente muito culpado de ter deixado vocês e essa dor consome ele todos os dias. Ele te ama muito. Ele não tem condições de ligar para você todos os dias, afinal de contas, é tudo muito caro. E ele está correndo atrás do pão de cada dia para poder sustentar
a família dele mesmo de longe. Seria esse recado que eu falaria para aquela menininha. Então, ela não iria mais carregar aquela dor da rejeição, de não ser amada. E quando acontecesse algum gatilho dentro de casa, no convívio com amigos, ela não ia lembrar e reagir da mesma forma daquela menina birrenta. Sabe que, por vezes, quando eu tinha essa reação em casa, como eu falei, que quando meu marido fazia algo que eu não me sentia amada, ativava esse gatilho, eu reagia como uma menina mesmo, pirracenta, porque acionava o meu inconsciente daquela menininha abandonada e eu tinha que a todo custo trazer a atenção para mim me sentir amada. Eu queria propor para você que você voltasse e desse esse recado para aquela menina. Fale para ela o que você foi vivenciando e tudo o que aconteceu e que ela realmente iria sair de tudo isso. Volte lá atrás, olhe nos olhos daquela menina e fale o quanto ela é amada, o quanto ela é especial, que ela vai construir uma família linda. Faz esse exercício com você. Seus pais não tiveram culpa de tudo o que aconteceu, mas se nós pegarmos a nossa dor e deixar ela nos definir, a gente nunca vai construir a família dos nossos sonhos. Lembra que lá atrás, no vídeo anterior, a gente falou daquele sonho de família? A gente falou sobre o lugar onde vai morar, falamos da expectativa de quantos filhos gostaríamos de ter, o país onde morar. Então, não deixe as suas emoções, os sentimentos daquela criança atrapalhar a família que você está construindo. Patrícia, aí você pode dizer assim, Patrícia, quando eu vejo, eu já reagi mal, eu já falei assim, eu já falei assado, por conta que o inconsciente vem para a defesa. É um exercício. Depois que eu entendi tudo isso, não veio da noite para o dia uma nova Patrícia. Ela precisou por muito tempo tratar as reações dela. Eu precisei externar também aquilo que eu sentia quando acontecia alguma situação que não era boa no meu relacionamento, que eu me sentia não amada. Porque antes eu conversava com a minha cabeça, meu marido não tinha falado que não me amava e por conta de alguma reação, alguma situação que eu entendia, que acionava os gatilhos lá da minha infância, eu me sentia não amada e já reagia querendo a atenção. E quando eu fui aprendendo sobre tudo isso, eu me lembro que uma vez o meu marido falou assim para mim, a gente devia ter ali uns 2 anos de casado, mais ou menos. Ele falou, olha, eu preciso de uma mulher de Deus, não uma menina. Na altura eu não entendi. Eu falava assim, mas eu sou tão responsável, eu já era mãe, eu cuido do nosso filho, eu consigo cuidar da nossa casa, eu ajudo ele nas funções dele externa, enfim, né? A gente sempre trabalhou juntos, aliados um ao outro em tudo que a gente fazia e eu não entendia essa fala dele. E depois, com o tempo, o Espírito Santo conseguiu como eu posso dizer, me dirigir sobre isso, trouxe um discernimento para mim. Que ele não estava falando da Patrícia em si, no meu maternar, no meu gerir o lar, no meu ajudar ele nas coisas de fora da casa, do trabalho, era nas minhas reações. E eu fui entendendo que por vezes aquela menina, a Paty, aquela menininha machucada, insistia em voltar para o nosso lar até eu entender que eu precisava curar as minhas emoções, as minhas feridas, e foi um treinamento, não foi da noite para o dia. Então, toda vez que acontecia alguma coisa que eu me sentia daquela forma, eu ia treinando novas reações. Eu ia treinando a administrar as minhas reações. Porque realmente, um dos segredos dessa mulher sábia que edifica a casa é saber administrar as suas emoções e não deixar elas virem à tona e destruir a sua família. Eu sei que a gente tem uma responsabilidade muito grande e por vezes eu falei isso para o meu marido. Olha, brincando, falei assim, eu não queria ter nascido mulher, porque tem uma responsabilidade tão grande na mão da mulher.
porque ela tem que fazer dar certo a família dela. Era assim que eu pensava. E quando eu disse essa fala, depois, você sabe que quando a gente põe para fora aquilo que está meio que bagunçado na nossa cabeça, a gente traz para a consciência mesmo, para o raciocínio. Não é só um pensamento bagunçado na nossa cabeça. E o Espírito Santo veio falar comigo sobre eu ter esse poder, que tudo dependia de mim. Eu mudei a perspectiva, em vez de achar um peso que estava sobre mim, dessa responsabilidade de ter um lar abençoado, eu falei, olha que privilégio, então quer dizer que está nas minhas mãos o poder de abençoar a minha casa. Eu mudei a perspectiva. Claro que sozinha eu não iria conseguir abençoar a minha casa, é por isso que a gente gosta muito de falar sobre o Salmo 127, porque ela virou o nosso lema para a nossa família. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Então eu entendi que era uma parceria. Deus faz a parte dele e eu faço a minha. E uma das partes que Deus foi me mostrando foi esse interior meu, essas coisas que eu errava sem saber, essas questões que eu trazia lá da infância e não entendia porque estava no meu inconsciente. Eu não conseguia entender por que eu reagia daquela forma. Então, Deus foi me dando a oportunidade de aprender sobre esse autoconhecimento, sobre aprender a gerir as minhas emoções, que o Espírito Santo dele me ajuda com tudo isso, né? A gente tem os frutos do Espírito para poder nos ajudar a lidar com tudo isso. Eu entendi que eu não estava sozinha e que a minha família era um presente de Deus. E esse presente tem que ser muito bem cuidado. Então eu tive forças de onde eu não tinha para poder começar a cuidar. A lá, né? Regaçar as mangas, como diz na minha terra, e trabalhar. Porque lembre-se, a gente está edificando uma casa. Edificar é ação, é trabalho. A construção dá trabalho. Então a gente está nessa série de vídeos falando sobre essa edificação do nosso lar. E a gente precisa fazer isso com muito esforço, muita dedicação, ser intencional, olhar para esse terreno que é o nosso interior e realmente tratar esse terreno. Semana passada a gente detectou. Hoje nós pegamos o nosso assunto de semana passada, olhamos para ele e demos um comando, demos uma orientação para que realmente a gente saia daquele sentimento, ressignifique tudo isso. Eu proponho que você, que de repente anotou as suas dores, os seus traumas, as suas frustrações da infância, tire um momento hoje para dar um recado para você mesmo. Lembra o exemplo que eu dei? Como eu falaria para mim sobre a minha mãe, sobre o meu pai, todos aqueles sentimentos que me aprisionavam? Hoje eu estou aqui para falar para você fazer isso também. Você tem um pai que vai te ajudar a sanar todas essas suas emoções. Então, vamos fazer isso? Mais tarde, quando a gente acabar a nossa oração aqui, você vai conversar com você mesmo e vai dar o recado que você precisa, tá bom? Vamos orar? Porque eu vou te ajudar em oração para você ter força. Mas você precisa abrir o seu coração para o nosso Pai, porque eu amo tanto que o Senhor Jesus fala para a gente ir para um secreto, falar com o Pai, que Ele publicamente vai nos recompensar. E eu vejo muito essa recompensa depois de uma conversa com o Pai. Uma das recompensas é essa força, é essa segurança de ser essa mulher da nossa casa que edifica, que a nossa família consiga nos olhar e nós sermos a referência para eles, a esperança para o nosso filho em muitas questões, essa segurança que a gente passa. A gente não vai conseguir construir uma linda casa se o terreno estiver com problemas, um solo fraco. Então, antes de a gente construir o nosso lar, a nossa família, que a gente sempre sonhou, a gente precisa tratar o nosso interior. Vamos orar agora? Convido você para fazer uma oração comigo. Pode fechar os seus olhos. Meu Pai querido, o Senhor é tão bom em todo o tempo que
o Senhor sempre vem com um cuidado diferente. Não importa a idade que essa mulher que nos acompanha, essa mãe, ou até mesmo ela que é uma filha jovem, adolescente, acompanha esse nosso momento de falarmos sobre família. E eu vejo que, de repente, a resposta da oração dela, porque ela se questiona: onde é que eu estou errando? Eu sou cristã, eu sou fiel a Ti, e muitas coisas no meu lar ainda não é do jeito que eu considero que seria uma felicidade. E o Senhor traz hoje, meu Pai, esse esclarecimento. Eu não sei a dor que ela passou, eu não sei dos traumas, as projeções erradas em pessoas erradas, as expectativas que foram frustradas. Mas eu sei, Senhor, que quando o Senhor segura nas nossas mãos e a gente visita lá atrás, o Senhor nos dá a chance de realmente redefinir tudo isso dentro de nós. Olhar com uma outra ótica, olhar da melhor forma possível, para que a gente tenha forças para que no presente a gente venha construir o nosso lar alicerçado em Ti, um lar que realmente Te representa, uma mulher hoje sem os traumas daquela menina, sem as feridas emocionais. Nós precisamos que o Senhor nos ajude nessa caminhada. É uma jornada, Senhor. Nós estamos atravessando águas profundas, que eu sei que muitas que de repente olharam para si, de repente têm as suas lágrimas nos olhos, porque foi tão difícil sentir novamente aquela dor, a dor do desprezo, do abandono, da comparação, o abuso que ela sofreu, os traumas que ela teve. De repente foi um bullying tão grande que até hoje ela não consegue se olhar no espelho e ver quão linda ela é, porque ela ouviu palavras que colocaram para baixo. Ah, Senhor, o Senhor construiu uma filha que é ela linda, forte, honrada, muito amada, muito amada. O Senhor a ama. Meu Senhor, que o Senhor alcance ela agora com um abraço de Pai. Aquele Pai que não julga, mas acolhe, segura nos braços, enxuga a lágrima e nos ajuda na caminhada, porque é uma caminhada. Ah, meu Senhor, muito obrigado por o Senhor tratar de nós, cuidar. Muito obrigada por o Senhor nos apresentar umas às outras, porque assim, Senhor, a gente consegue seguir essa jornada, meu Pai, uma ajudando a outra, porque somos irmãs em Ti e todas nós temos esse objetivo de termos os nossos lares restaurados, abençoados. Mas antes de qualquer coisa externa, tudo começa no nosso interior. Obrigada por esse presente de estarmos juntas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje a gente teve esse momento e semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre outro assunto. E se realmente esse vídeo te ajudou, compartilha com aquela sua amiga que também tem passado muitos desafios na família dela. Ela realmente sempre abre o coração dela para você. E você pode estar compartilhando esse vídeo, essas orientações. É um tratamento, é uma jornada, é uma caminhada. A cada quinta-feira a gente vai estar aqui falando sobre isso, porque uma casa edificada no Senhor também é guardada por Ele, protegida pelo nosso Pai. Deus abençoe a todos.